A gravação começou, ainda faltam uns segundinhos para dar 10h15 e aí a gente já inicia a aula, tá bom? Bom, gente, então 10h15 oficialmente, tá? A gente vai iniciar a aula agora. Eu vou só, então, dois recados antes de começar a aula, tá? Para vocês. O primeiro, para quem ficou de recuperação, lembrar que desde domingo da semana passada, conforme o calendário lá, tá aberto o período para vocês fazerem a recuperação, vai até este domingo, tá? Abriu meia-noite, vai até esse domingo 23h59. Então, lembrem de fazer. Se você ficou de recuperação, tá lá, o questionário está disponível para você poder preencher, tá? E esse era o recado para quem tá de recuperação. O outro recado é que a partir deste sábado, até o sábado, semana que vem, então, meia-noite desse sábado até 23h59 do sábado, semana que vem, está aberto o período para realizar a prova do primeiro bimestre, a prova de matemática 1, tá bom? A primeira prova do segundo bimestre, que é o conteúdo de funções afim. Hoje a gente vai encerrar o capítulo, tá bom? Eu acabei de autorizar a entrada de uma aluna, eu estava falando com vocês, eu não prestei atenção no nome. Eu vou pedir, por favor, acho que é Verônica, aceita o convite que eu encaminhei para participar das aulas, tá? Quando eu estou no quadro dando aula, eu não tenho condições de ver o chat. Não vendo o chat, eu não tenho como autorizar a pessoa a entrar. Bom, eu mandei o convite para todo mundo, pedi os e-mails. Se você não recebeu, Verônica, então manda aqui agora o seu e-mail, por favor, que eu já mando o convite novamente e você aceite nas próximas aulas. Você não precisa mais pedir autorização para entrar. A gente tem que tentar se adaptar, e quando a gente fala se adaptar, não é só o professor se adaptar, é o aluno também ajudar nesse período de aula. Mas você, então, você aceitou com outro e-mail, senão você não teria pedido autorização para entrar. Ou então eu estou falando o nome de alguém errado, eu peço desculpa para você, mas eu autorizei alguém a entrar aqui agora. Então, talvez você tá logado com algum outro e-mail, um e-mail diferente. Manda do e-mail que você entrou agora, que eu mando ele de novo. E quem tem o e-mail aceito não precisa pedir autorização para entrar. E não pedindo autorização para entrar, a entrada e a permanência na sala é livre, entendeu? Manda o seu e-mail aí agora de novo, que eu já refaço o convite. Eu sempre aproveito esses 5 minutos inicial, que é sempre o tempo que alguém sempre pede para entrar. E, e eu uso para dar esse recado, porque assim, flui melhor a aula se a pessoa não precisa pedir autorização para entrar e não fica com esse problema. Manda o seu e-mail de novo, que eu mando o convite agora. Isso, ok. Eu vou mandar agora de novo o convite. Aí você aproveita no fim dessa aula, no início da próxima, e aceita, por favor, que não vai pedir mais autorização para entrar, tá bom? Olha, tanto eu já tinha mandado para esse e-mail que agora, quando eu colei esse convite, ele nem salvou como uma pessoa nova, tá? Então, assim, talvez você deu aceite a alguma outra aula ou de algum outro professor, confundiu com o meu. Volta lá nesse. Depois você pesquisa na caixa de entrada o convite que eu fiz e aceita, por favor, que daí. Mas Gustavo, você já tinha entrado, né? Você não precisa enviar. Isso, então. O legal é que quem mandou fica salvo na agenda e eu deixo até uma notificação lá, 10 minutos antes da aula, ele apita na agenda ou do celular ou do e-mail, lembrando que tem a aula. É bem legal isso e facilita a entrada, tá bom? Então, assim, quem usa o Gmail tem essa opção da agenda. Quem não usa não tem problema, não tem agenda, né? Mas não fica. Não, mas não importa, você entrou direto, não foi, Gustavo? Você não pediu autorização para entrar ou pediu? Porque se não pediu, é que já aceitou o convite. Para aceitar o convite, olha lá, viu? Eu mandei um e-mail para você. Ué. Você não pediu para entrar, você clicou e já aceitou direto. Quando a pessoa clica e fica esperando para entrar, quer dizer que
está esperando quem criou a sala autorizar. Quando você clica e entra de uma vez, porque você já está autorizado. Eu mandei o convite e nem pediu assim, cadastrou como nova pessoa. Você já aceitou já. E aí vocês ganham tempo e eu também, tá bom? Agora, então, eu já gastei quase 5 minutinhos com isso. Então, lembrem, gente, desse final de semana até o outro, desse sábado, né, para ser mais correto, até o próximo, vocês têm um período para realizar a prova de funções afim, tá bom? Nós estávamos falando sobre funções afim e hoje a gente vai encerrar falando sobre o estudo do sinal e sobre inequações do primeiro grau, tá bom? Eu acho que eu já tinha começado, mas não custa reforçar isso. Então, nós vamos continuar e acabar o capítulo 3, funções afim. Eu vou deixar de sugestão para vocês. Sempre que possível, acompanhe o Moodle, tá? Eu sempre atualizo, quase que semanalmente, os exercícios que eu tenho resolvido, tá bom? Por exemplo, dos exercícios que eu selecionei que fossem interessantes para vocês estudar para essas provas, do capítulo 3 de funções afim, eu resolvi todos. Alguns têm vídeo, outros têm vídeos a serem publicados até semana que vem. Mas então, todos estão resolvidos desse capítulo 3. Então, ajuda para vocês até estudarem, né? Vocês não só olharem a resposta que tem no livro, mas olhar a solução e uma vez ou outra ver o vídeo, né? Então, assim, acho que é interessante, né? Então, a gente vai falar sobre o estudo do sinal e sobre inequações do primeiro grau. Essencialmente, é uma coisa só, mas é bom diferenciar igual o livro faz, tá bom? Então, o que é estudar o sinal de uma função afim? Estudar o sinal de uma função afim é responder as seguintes perguntas. Então, pensa assim, eu pergunto para você, então a gente tem uma função assim, f de x igual a x mais b, com a, aqui no caso, diferente de zero, tá bom? Eu pergunto para vocês, quais são os x tais que a f de x seja positiva, por exemplo, ou seja negativa, ou se anule, ok? Então eu vou deixar mais bonitinho, vou pôr os sinais aqui para cima, assim, ó. Onde que a função é positiva, aonde que ela é negativa e aonde ela se anula, ok? A pergunta é, onde que isso acontece, tá bom? Isso é estudar o sinal da função, é você responder quais são os valores de x aonde isso acontece. Então, vamos começar com um exemplo. Pensa assim, f de x for menos x mais 4, ok? Por exemplo. Então, aí eu falo, tá lá, estude o sinal da função, aí tem a função, letra A. O que a gente precisa fazer para estudar o sinal dessa função? Então, a gente precisa, primeira coisa, quando a gente está aprendendo, é montar o gráfico dela, tá bom? Você monta o gráfico, a resposta aparece naturalmente. Depois eu vou mostrar um modelinho que ajuda sem que você precise montar o gráfico, tá bom? Então tem lá ó, o eixo X, vou pôr o eixo Y agora, eixo Y. Temos aqui então eixo X e eixo Y. X, Y. Então, a gente precisa de 2 pontos para montar o gráfico da nossa função, certo? Como o A é negativo, o A é menos 1, então o que a gente lembra é que a inclinação da nossa reta é nesse sentido. Então, um deles é você trocar o x por zero. Se o x for zero, quanto é o y? O f de zero, menos zero mais 4, isso dá 4. Então, imagina 1, 2, 3, 4, bem aqui. Ok?
E o outro é fazer o y igual a zero. Ok? Que é fazer, então, menos x mais 4 igual a zero. Quer dizer que o x é 4. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a nossa reta, ela é a reta que passa por esses pontos. Mais ou menos isso aqui. Esse é o gráfico da nossa função. Como a nossa pergunta é quais são os valores de x, aonde a função é positiva, negativa ou nula, o que a gente tem que lembrar? Quando eu estou falando da função, então eu estou olhando para o eixo y. Aonde o y é positivo? O y é positivo, eu estou pondo de azulzinho aqui, ó, acima da origem, certo? Então, lembrando aqui a origem, o y é positivo aqui para cima. Aonde que o y é negativo? Ele é negativo da origem para baixo, certo? Então, quando você pergunta quais são os valores de x onde a função é positiva, você tem que olhar para os onde mora o x, de modo que o pedaço do gráfico da sua função esteja na parte positiva, ou seja, esteja nesse pedacinho aqui que eu estou circulando de azul. Ok? Então, a gente percebe, então, a função é positiva nesse pedaço, os x eles têm que estar onde? Menores do que 4, ok? Então, olha só, se o x for menor do que 4, a função ela é positiva, ok? Se o x for maior do que 4, a nossa função está em que mundo? O mundo da parte negativa, ok? Então, se o x for maior do que 4, a função está na parte positiva. Vamos fazer assim, manter o padrão, né? Azul para o positivo. Ok? E quando é 4, é onde a função se anula, certo? Eu vou até deixar o 4 aqui, eu vou apagar esse 4 daqui. Então, se o x é 4, a função se anula. Isso é fazer o estudo do sinal da função. Pronto. Você disse aonde que a função é positiva, aonde a função é negativa, ou, onde é negativa, onde é positiva e onde é nula. Só precisa montar o gráfico, ok? É claro, eu fiz uma solução bem completinha, porque para explicar direitinho o que está acontecendo. Você nem sempre precisa fazer ela tão completinha assim. Se você tiver mais dúvida, a sugestão é que você faça sempre o gráfico como eu fiz aqui, tá bom? Agora, se você às vezes entende um pouquinho mais, ou tem menos dúvida, ou é mais treinado com matemática, você pode resolver o estudo do sinal bem simples, olha só. Você só precisa montar o eixo X, porque eu só quero me referir ao X, certo? Lembra, sempre acima do eixo X é positivo e abaixo é negativo. Qual é a inclinação da nossa função? Desse jeito. Então, o gráfico da nossa função é uma reta desse tipo assim, certo? Igual tá lá. Qual é o zero da função? O 4, né? Então aqui é o 4. Acima é mais e abaixo é menos. Então você conseguiria fazer o mesmo do estudo sinal só fazendo esse desenhozinho, ok? Lembrando disso, né? Tá na parte positiva, tá na parte negativa, ok? Então observe que eu fiz um onde o A é negativo, certo? Como o A não pode ser zero, a gente quer o A diferente de zero, só tem duas opções, ou o A é positivo ou o A é negativo, ok? Então o que acontece, por exemplo, se o A for positivo? Então exemplo B. Sei lá, f de x igual a, sei lá, 2x menos 3, por exemplo, ok? Então, vamos fazer completinho, montar o eixo x, o eixo y, e depois fazer só assim, porque eu dou só um resuminho lá embaixo, que é o que nos interessa. Então, temos aqui o eixo x. Temos aqui o eixo y. O eixo y. Opa, desculpa, estava na borracha, perdão. Eixo y. Você precisa só de 2 pontos para montar o gráfico da função, certo? Então, se o x é zero,
Quanto é o y? Ó, se você trocar o x por 0, 2 vezes 0 é 0. Sobra menos 3. Então, o y é menos 3. Ok? Então, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Lembrando, o a aqui, só para manter o padrão do outro exercício, o a é 2, maior que 0. Ok? Então, a inclinação da nossa reta é uma coisa desse tipo assim. Ok? O outro é fazer o y igual a 0. Se o y é 0, então você está dizendo que 2x menos 3 é 0. Então, 2x é 3, o x é 3 sobre 2, 1,5, certo? Então, se aqui é 1 e aqui é 2, 1,5 é mais ou menos aqui, ok? Então, o gráfico da nossa função, ele é a reta que passa... Ele é a reta que passa por esses dois pontos, ok? Esse é o gráfico da nossa função. Então, aqui, 1 e 2, tá? Eu vou reescrever o 3 sobre 2 aqui, senão fica poluído, tá? Mesmo argumento anterior. Onde que a função é positiva? Acima do eixo x. Ó, pedacinho positivo do y. Aonde que a função é negativa? Abaixo do eixo x. Pedaço da nossa função que é positiva, certo? Se a gente olha para a função, onde que a nossa função está na parte positiva? Ela está na parte positiva quando é maior, quando os valores de x são maiores do que 3 sobre 2. A nossa função vai estar no mundo positivo. E aonde que ela é negativa? Quando a nossa função estiver nesse pedaço de vermelho, ou seja, quando o x for menor do que 3 sobre 2. Ok? Eu vou pôr menos aqui, que lá ficou meio poluidinho, certo? Onde que ela se anula? Exatamente no 3 sobre 2. Então, pronto, vamos lá escrever. Onde que ela é positiva? Se x é maior que 3 sobre 2, então a função é positiva. Se x for igual a 3 sobre 2, a função ela se anula. E se x for menor do que 3 sobre 2, então a função é negativa. Pronto, você fez o estudo do sinal da função de novo. Okay? Como eu disse, você não precisava fazer tudo isso. Você pode só... o que importa para a gente é a inclinação, se é no sentido crescente ou se é no sentido decrescente, e o zero da função, ou seja, esse 3 sobre 2, onde a função corta o eixo x. Ok? Olha só, se a gente faz isso, ó, eixo x está aqui, certo? Eixo x. Então, como o A é positivo, a inclinação crescente, certo? Então, ela é uma coisa assim. Passou no 3 sobre 2, acima é mais e abaixo é menos. Tá vendo que nesse caso o eixo y não importa. Então, você ia dizer, se x é maior que 3 sobre 2, positivo. Se x é menor que 3 sobre 2, negativo. Se o x é 3 sobre 2, se anula, ok? Com isso, a gente consegue dar um resuminho. Então, fazer o estudo do sinal de uma função afim é uma coisa muito simples. Você pode fazer isso com um simples resumo, ok? E a gente, então, consegue dizer todos os casos possíveis, ok? Então, observação. Observação. Então, você está estudando o sinal de uma função ax mais b com a diferente de zero. A primeira possibilidade é o a ser positivo. Então, quando o a é positivo, a retinha é crescente, tem essa inclinação. A segunda possibilidade é o a ser negativo. Então, a reta é decrescente, tem a seguinte inclinação. Ok? Isso não muda nunca. E aí você só precisa, então, montar o eixo X para as duas. Ok? Eu vou aproveitar o embalo e faço aqui. Ó. Pedacinho do eixo X da primeira, pedacinho do eixo X da segunda. Ok? Então, eixo X. Eixo X. O que a gente precisa é achar o zero da função. E como é o zero da função? A gente viu que é menos b sobre a. Né? Pode ver, em cada um desses casos foi menos b sobre a. Ó. Menos 4 sobre menos 1 é 4.
Menos 3 é 3 sobre 2. 3 sobre 2. O zero é sempre menos b sobre a. Então, o que importa para a gente aqui é o menos b sobre a. Menos b sobre a. O que vai mudar é a inclinação. No caso da função ser crescente. Opa. No caso da função ser crescente. Então, a inclinação é assim, ó. Acima é mais e abaixo é menos. No caso da função ser decrescente. Desculpa a gente usar essa régua aqui, é muito chato. No caso da inclinação ser decrescente, a reta tem essa cara assim, ó. Mas nunca muda. Acima é mais e abaixo é menos. Ok? Então, o estudo do sinal no primeiro caso fica assim, ó. Se x for maior que menos b sobre a função é positiva. Se x for menos b sobre a função se anula. E se x for menor que menos b sobre a função é negativa. Ok? No outro caso, chegando a trocar a ponta dessa caneta aqui, está muito ruim para escrever. O que acontece se o x for maior que menos b sobre a? Então, nesse caso, a função está na parte negativa. Então, a função é negativa. Se x for o menos b sobre a função se anula. E, por último, inverte. Não? Então, se é menor, aqui vai acontecer o quê? Se ele é menor, está na parte positiva. Ok? É claro que você não precisa lembrar tudo isso, é só uma observação. Você pode sempre optar por montar o gráfico ou fazer esse resumo para cada uma delas, ok? Mas fica muito simples, ok? Então, quando você entende esse padrão, então assim, você pega um exemplo. Exemplo. Estude o sinal de f de x igual a, sei lá, 2x menos 5, ok? O que eu preciso identificar? O a é 2, certo? 2 é maior que zero. Então, a inclinação é assim. Qual é o zero da função? Menos b sobre a. Então, é menos 5 sobre 2. 5 sobre 2. Porque era crescente, acima é mais, abaixo é menos. Então, pronto. X maior que 5 sobre 2, a função é positiva. X igual a 5 sobre 2, a função é nula. Se o x for menor que 5 sobre 2, a função é negativa. Viu? Bem mais simples do que a gente fez ali antes. Você ganha até tempo nisso, tá bom? Mas é claro, essa destreza vem com a prática, treinando exercícios, tá bom? Eu entendo se optarem por fazer gráficos assim, isso aí é de cada um, tá? Não tem problema. E por que então a gente põe estudo do sinal de uma função afim e inequações do primeiro grau tudo junto? Porque, essencialmente, elas são as mesmas coisas, tá bom? O que é uma inequação do primeiro grau? Uma inequação. Na verdade, então, lembra, o que é uma equação? Uma equação é uma igualdade. Uma inequação, esse prefixo in aqui na frente, significa que não pode ser igual. Então, é uma desigualdade, ok? Inequação do primeiro grau. Então, lá no ensino fundamental, você estudava assim, como que resolvia coisas igual a essa, certo? 2x mais 3 igual a zero. Isto é uma equação. Quando aparece algum símbolo que não é o igual aqui, então pode ser diferente, maior, menor, maior igual, menor igual, a gente chama de inequação. E como eu estou falando do primeiro grau, então quer dizer que eu quero assim, alguém vezes x mais um outro número, ou menos um outro número, tá certo? Então, você está interessado em resolver situações como essa, ó. Ax mais b, agora não pode ser igual, certo? Então pode ser, por exemplo, maior que zero, maior ou igual, menor, menor ou igual. E o último caso que não tem interesse, que a gente não vai estudar, é diferente. Por quê? Se você sabe resolver quando isso é igual, você também sabe quando é diferente, né? Você calcula quando é igual, todos que não são iguais são diferentes, ok?
AX mais B, ok? Então, o objetivo é resolver isso. Mas isso, olha só, se você pensar assim, ó, se f de x por ax mais b, pensa comigo. Aí vamos supor, você quer resolver maior que zero, certo? Você quer fazer o estudo do sinal dessa função e dizer quando que ela é positiva. Se for menor que zero, então você quer fazer o estudo do sinal e dizer quando ela é negativa. Então, se você entende o passo de cima, esse você sai naturalmente, ok? Mas a gente pode fazer alguns exemplos sem necessariamente passar por resolver, montar esse estudo do sinal inteirinho, porque às vezes toma tempo. Então pensa, você tem assim, ó, 2x mais 3 maior que zero, ok? Então o que, que você tem? 2x é maior que menos 3. Então o x tem que ser maior que menos 3 sobre 2, ok? Então, pronto, você achou a sua solução. Quem é a solução? São os números reais que são maiores que menos 3 sobre 2. Então, pode escrever assim ou dizer menos 3 sobre 2 e zero. O que eu estava falando é o seguinte, se você pensa como estudo sinal, isso é f de x, é 2x mais 3, ok? E aí a pergunta seria, estude o sinal da função, né? Resolver essa equação é o mesmo que a pessoa te dá essa pergunta. Estude o sinal dessa função e diga onde ela é positiva, ok? Ou diga onde ela é positiva e se anula. Então, se fosse assim, maior ou igual, certo? Seria então assim, pá, pá. E aqui ia ficar maior ou igual. E o que muda é que quando é igual, então entra o cochetezinho aqui, ó, certo? Fosse o maior ou igual. Muda só isso. Então, assim, estude o sinal dessa função e diga onde ela é positiva ou se anula. Então, o A é quanto? É 2. Então, a inclinação ela é assim. Qual é o zero da função? Menos B, menos 3, sobre o A. Então, olha só, você monta menos 3 sobre 2, acima é mais, abaixo é menos. Você quer o quê? O x onde ela se anula ou é positivo. Então, você quer todos que são maiores ou iguais a 3 sobre 2. Então, você chegava na mesma coisa, entendeu? Então, são os x reais que são maiores ou iguais a menos 3 sobre 2. E aí poderia deixar assim ou escrever assim, né? Menos 3 sobre 2, qualquer um maior que ele. Então, por isso que quando a gente fala estudo do sinal, quer dizer que já está em equação junto, ok? A gente tem que tomar um cuidado é quando o sinal do A é negativo, porque essas desigualdades invertem aí. Por isso que o legal é sempre lembrar do estudo do sinal, tá bom? Então, vamos fazer mais um exemplo de uma inequação aí. Vamos pensar assim, se fosse assim, menos 4x mais 2 menor do que zero, por exemplo, ok? Eu posso, então, resolvê-la direto, igual eu fiz aqui em cima, ou posso fazer o estudo do sinal, resolvendo direto primeiro. Então, eu tenho que menos 4x é menor que menos 2. E aí, então, se eu tenho um menos 4 aqui, antes de continuar, na verdade, se eu tenho um número negativo no x, eu preciso multiplicar por menos 1 para deixar positivo. Se eu multiplico por menos 1, o que, que acontece? 4x, só que quando você multiplica, você inverte o sinal da desigualdade. Então, se eu multipliquei por menos 1, fica maior do que 2. Então, 4x é maior que 2, o x é maior que 4 sobre 2. Opa, 4 sobre 2 não, perdão. 2 sobre 4. Simplificando, meio. Aí você dava a sua resposta. A solução são x reais, tais que x é maior do que meio. Podia deixar assim ou podia escrever, então, no intervalinho, x maior que meio. Ok? Aí você fala assim, esse negócio de multiplicar e inverter a desigualdade, se você não lembra, eu recomendo que faça o gráfico, porque daí assim, aí não tem como errar. Se você pegar então menos 4x mais 2, ok? O A é quanto? É menos 4. Então a inclinação ela é decrescente. Qual é o zero da função? O zero da função é menos B, menos 2, sobre o A, que é menos 4. Menos vezes menos é mais, 2 por 4 é meio. Ó, decrescente, certo? Aqui é o meio. Você quer o quê? Acima é mais, abaixo é menos, ok? O zero não pode entrar, porque a pergunta é menor que zero. Onde que é menor que zero? Para todo valor de x maior que meio. Então, a solução são os x reais
faz que x seja maior do que meio. Ou meio mais infinito, ok? Então, resolvia também, né? Então, conhecer o estudo do sinal te permite resolver inequações do primeiro grau. Aí fica a critério como você gosta de resolver. Eu, na prática, só resolvo desses primeiros jeitos, ok? Isso é já há muito tempo trabalhando, você costuma fazer, certo? Mas se tiver alguma dificuldade, eu recomendo que faça o estudo do sinal. E aí lembre, entenda a pergunta. Se ele está falando maior ou igual, então a sua pergunta é estude o sinal e diga onde é maior ou igual. Se ele quer menor, estude o sinal e diga onde é menor, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Não? Estão me ouvindo, pelo menos? Ninguém falou nada até agora? Sim. Ah, tá bom, obrigado. Com isso, agora, então, a gente pode fechar o capítulo falando do que o livro chama de inequação produto e inequação quociente. Eu não sei por que tem essa distinção, mas eu vou manter o padrão deles e vou seguir para vocês fazer essa distinção aí, tá bom? Então, o que é inequação produto e inequação quociente? O nome é meio explicativo, então, inequações produto e quociente é resolver uma inequação onde aparece um produto ou um quociente, ou seja, uma divisão, de expressões que são funções do primeiro grau, ok? Então, vamos pensar assim. Então, seja f e g de x funções afins. O que é uma inequação produto? Vamos chamar só assim. Inec prod, tá bom? Inequação produto. É resolver uma equação desse tipo. Ó. F vezes g maior que zero, maior ou igual, menor ou menor ou igual. Ok? E o que é uma inequação quociente? É resolver uma inequação desse tipo, onde é maior que zero, maior ou igual, menor ou menor ou igual, mas aqui com observação, onde, como a gente está dividindo, o g não pode ser zero. Okay? G não pode se anular, porque senão você dividiria por zero. Ok? Tudo que você precisa para lembrar resolver isso é entender como resolve essas aqui, certo? E aprender o quê? Aprender não, relembrar de regras de sinais, certo? Então você tem que casar isso e regras de sinais, porque se eu tenho o produto de uma coisa e quero positivo, o resultado serve quando as duas são positivas ou quando as duas são negativas, ok? Porque menos vezes menos é mais também, entendeu? Então, tudo que você precisa lembrar é como que você resolve individualmente cada uma e as regras de sinais. Quais são essas regras de sinais? Então, quando você multiplica mais vezes mais é mais, mais mais vezes menos e menos vezes menos, vai ficar melhor. Então, menos vezes menos é mais vezes mais é mais e mais vezes menos é menos. Você só precisa lembrar disso, ok? Então, vamos resolver um problema assim, ó. Vou pegar, por exemplo, o exercício lá da página. Era bom que vocês estivessem com o livro didático, mas lá na página, acho que 86. Vou só conferir se é isso mesmo, só um pouquinho. Não, não é na 86, é na página 89. Okay? Na página 89, vou resolver com vocês. Vou tentar resolver 34 e a 35. Não vai dar tempo, então vou fazer um item de cada.
E aí, se der tempo, eu volto e faço os outros itens, tá bom? Mas então, eu vou pôr aqui na tela. Então, como eu falei na página 89, esses estão resolvidos também lá no materialzinho que eu deixo para vocês, tá bom? Ó, a solução, a resposta não importa, importa como que a gente vai chegar nela lá. Vou ensinar vocês, tá bom? Ok? Então, primeiro são inequações produto e as de baixo são inequações quociente. Então, 34. Letra A. Resolva a seguinte inequação. 2x mais 1 vezes x mais 2, isto menor ou igual a zero. Ok? Então, o que, que a gente pode pensar? Eu posso pensar que a primeira é uma f e a segunda é uma g. Então, o que, que você vai fazer? Você vai estudar o sinal da f, vai estudar o sinal da g. Então, vamos até pôr de cor diferente. Assim, f está de branco e g está de amarelo. Então, vamos estudar o sinal. Só que eu estou interessado nisso menor ou igual a zero. Então, assim, o que, que a gente vai fazer? Estudar o sinal da f quando ela é menor ou igual a zero. Se ela é menor ou igual a zero, então o que, que a gente quer? Que o 2x seja menor ou igual a menos 1 e o x seja o que então? Menor ou igual a menos meio. Ok? Se você lembrar então disso aqui, na verdade o que a gente fez foi a gente fez foi o seguinte, ó. A inclinação era crescente, certo? Aqui então é o menos meio, acima é mais e abaixo é menos. A gente quer a parte menor ou igual. Então a gente quer só esse pedacinho, certo? Para G acontece uma coisa parecida. Então, x mais 2 menor ou igual a zero. Então, o x é o quê? Menor ou igual a menos 2. Quando faz o estudo do sinal, então agora a inclinação é no sentido contrário. Aqui é menos 2, acima é mais e abaixo é menos. Como a gente quer menor que zero, então fica menor ou igual a 2, esse pedaço. Só que aí você vai falar, como é que a gente junta esses dois para dar a resposta? Aí tem uma dica que é montar um quadro. Você monta um quadro de sinais. Então, assim, montar um quadro de sinais. O que, que é esse quadro de sinais? Então, a gente vai pôr algumas linhas, tá bom? Vocês já vão ver o que acontece aqui. Então, eu vou pegar as duas respostas que eu obtive, no caso era menos 2 e menos meio. Vamos dizer que elas estão aqui. E aí, o que a gente tem? A gente tem um mundo de solução da F, um mundo de solução da G, e o que a gente quer? O mundo que é o produto, né? F vezes G. Então, olha só. O mundo da solução da F, digamos que está aqui. Ó. Então, digamos, esse é o mundinho da F. Vou pôr o mundinho da G. Então, a G estava de amarelo, vou pôr de amarelo. Aqui, ó, o mundinho de solução da G. E aqui, no final, o que nos interessa, o produto, né? F vezes G. Então, sei lá, de verde aqui. F vezes G. Os números que apareceram para a gente foram quem? Menos 2 e menos meio, né? Menos meio e menos 2. E a gente coloca, então, em ordem crescente. Menos 2 e menos meio. A F, ela é positiva quando? Quando o x é maior que menos meio. Então, ela é positiva aqui, ó, maior que menos meio, certo? Ela é negativa quando? Quando é menor que menos meio. Ok? Ela se anula igual a meio, certo? E aí, como o exercício ele permite que o zero entre, então a gente põe bolinha fechada. Ok? Observe que, por exemplo, assim, ó, olha só, vou só apagar essa bolinha fechada aqui. Se fosse assim, ó, só menor do que zero, então o produto vezes zero dá zero, não nos interessaria. Então, bolinha aberta simboliza que não pertence ao intervalo, ok? Mas como era menor ou igual, então eu pinto a bolinha aqui do menos meio. Okay? A G. A G, ela é positiva quando x é menor do que menos 2. Então, ela é positiva aqui, ó. Menor que menos 2. Ela é negativa quando? Ele é maior que menos 2.
E ela se anula em x igual a menos 2. E eu posso pintar a bolinha porque nos interessa lá. O menos 2 está fechado. O quadro de sinais já diz isso. Você vai pegar o sinal e multiplicar. Menos vezes mais. Menos. Menos vezes menos. Mais. Mais vezes menos. Menos. Negativo vezes zero. Zero. Negativo vezes zero. Zero. Ok? Bolinha. Não sei porque o verde está ficando por cima, gente. Isso aí é alguma coisa do sistema aí, tá bom? Mas tá bolinha pintada, tá bom? E aí você volta na pergunta. Você quer que o produto seja o quê? Menor ou igual a zero. Ok? Se você quer o produto menor ou igual a zero, qual é a sua solução? Servem os que são menores ou iguais a menos 2 e os que são maiores ou iguais a menos meio. Ok? Então, qual é a sua solução? São os números reais que são menores ou iguais a menos 2 ou maiores ou iguais a menos meio. Você pode escrever assim ou pode deixar mais bonitinho. Os que são menores ou iguais a menos 2. Então, todos menores ou iguais a menos 2. Fechado menos 2. Todos os que são maiores ou iguais a menos meio. É todo esse mundo. O legal é quando você faz esse estudo, pensa, nem tá na letra A lá, né? Mas pensa, se eu colocasse agora que a gente quisesse f vezes g maior que zero, certo? Pensa assim, se fosse 2x mais 1 vezes, então seria o exemplo A1, certo? Vezes x mais 2 maior que zero. O quadro já está aqui, certo? Como é maior, a bolinha ia ficar o quê? A bolinha aqui ia ficar aberta, né? A bolinha aqui ia ficar aberta. Então, qual ia ser a sua solução? São os reais que estão entre menos 2, bolinha aberta igual não entra, e menos meio. Ok? Você poderia escrever um intervalinho assim, menos 2, menos meio. Então, quando você faz o estudo do sinal, na verdade, você já obtém tudo de uma vez, né? Não é só um, um pedacinho ou outro, né? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Algo para comentar? Eu acho que o gabarito do livro está errado, né? X maior que menos meio positivo, menor negativo. X menor que menos 2. O X. Ah, ó, olha só. Opa, presta atenção aí. Calma aí. Bom que deu tempo, não tem tempo de corrigir. Aqui, ó. Esse aqui tá errado. Eu botei inclinação como se decrescente. Inclinação é crescente, ó. Ó, o A aqui é 1, é crescente. Então, o menos 2 é raiz, acima é mais e abaixo é menos. Tem que ser os menores ou iguais a menos 2. Agora sim, então só tem que corrigir essa tabela de sinal. Os maiores que menos 2 são positivos. Então, esse meu quadro aqui está trocado. Ó. Aqui é menos, aqui é mais e aqui é mais. Então, maiores que menos 2 são positivos. Então, positivo, positivo. E aqui menor, negativo. Então, menos vezes menos. Então, esse quadro aqui está todo trocado, senão, né? Então, consequentemente, essa resposta aqui no final está invertida. Pronto, 1 de F vezes G. Menos vezes menos é mais. Menos vezes mais é menos.
Mais vezes mais é mais. A gente queria um menor ou igual, então bolinha fechada entra, e todo mundo aqui no meio, né? Os que são negativos. Então, na verdade, ela é, só corrigindo aqui, entre menos 2 e menos meio, né? Então, esse intervalinho está errado. Fica assim, ó, entre menos 2 e menos meio. Consequentemente, se era só maior que zero, olha só, né? Nossa pergunta, se é só maior que zero, o item A1, então maior que zero tá para cá e maior que menos meio, né? Então, ficou trocado, na verdade, as soluções, né? Ok? Ops, a gente tem que tomar muito cuidado. Um erro bobo da inclinação lá estragou toda a solução. Ok? Então, como que ia ficar a solução nesse caso aqui? São os x em R, tais que é menor que menos 2 ou maior do que menos meio. Pode escrever assim ou deixar como um intervalinho bonitinho. Ok? Então, foi só corrigir o quadrinho dos sinais lá. Tá, deu tempo de fazer o item A, mas o resto está resolvido lá no material que eu tenho botado para vocês toda semana no Moodle. Já deu 11 horas, gente. Tem que voltar aqui para a sala, vou parar a apresentação. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, a hora é agora, senão a gente se encontra terça-feira da semana que vem, tá bom? E lembrem da prova, tá? Eu não o quê? Ah, tá. Ok. Tá bom, então. Mais alguma... Mais alguém? Uma boa semana para todo mundo, gente. Eu vou então parar a gravação aqui agora. E aí, depois do almoço, eu disponibilizo ela para vocês, tá bom? Boa semana. Todo mundo fica com Deus aí.